Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos sobre a Sagrada Escritura. Estamos iniciando uma série catequética de mais ou menos 20 ou 20 e poucos vídeos catequéticos para dar uma introdução geral sobre a Sagrada Escritura. Não é possível fazer um aprofundamento em cada livro, em cada tema, porque isso demandaria um curso presencial, por exemplo, como numa faculdade ou num seminário. E isso extrapolaria a finalidade da nossa catequese. A nossa finalidade é dar um curso introdutório para que, sobretudo as pessoas que têm pouca intimidade com a Sagrada Escritura, pouco conhecimento, possam ter já algum conhecimento de como a Sagrada Escritura foi formada, aonde se encontram determinados textos, se aquele livro X é do Novo ou do Antigo Testamento, como eu manuseio e como eu compreendo os textos da Sagrada Escritura. Então nós vamos começar com o nome Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? Bíblia é derivado do latim e do grego biblos, biblion, do hebraico hasefarim, que significa os livros, do grego hai biblioi, os livros. O livro dos Macabeus, que está no Antigo Testamento, fala de os sacros livros, ou os livros sagrados. Estes títulos do ajuntamento de livros que existem dentro desse volume, que chamamos Bíblia, vai ganhar o nome de Sagradas Letras, Pai Hieragrammata, do grego. Ou, no começo da era cristã, a Escritura Divina, Theia Graphé, as letras do Senhor, Kyriakai Graphai. No tempo de Jesus, citava a Bíblia, quando nós encontramos os textos do Antigo Testamento citados no Novo, a Bíblia será citada assim. Assim está escrito no livro tal, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, assim que se cita o Antigo Testamento. Os escritores eclesiásticos da patrística para frente, a patrística ela está ali do século II, século III, da patrística para frente, começaram a se referir à Bíblia com expressões como Divine Scripture, Escritura Divina, Divini Codices, ou Código, Codex Divino, Sacre Scripturi, Divina Biblioteca, Sacre Pandecte, Auctoritas, são todos nomes para designar o conjunto de todos os livros da Bíblia. A partir de São João Crisóstomo, século V, ano 407, o termo tabíblia, termo grego, tabíblia, começa a ser aceito no plural pelos teólogos, para poder designar o conjunto dos livros inspirados aceitos pela Igreja. A Bíblia, então, ela é um grande conjunto de livros, cada um de uma origem independente. O Antigo Testamento abrange um período, um arco de tempo, do tempo da escrita, de mais ou menos 1.300 anos, enquanto o Novo Testamento foi escrito num arco de tempo de mais ou menos 50 anos. Então, bastante diferente o tempo de escrita que o Antigo Testamento foi escrito e depois que o Novo Testamento foi escrito. O Antigo Testamento possui 46 livros. O Novo Testamento possui 27 livros. O primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. O último livro do Antigo Testamento, Profeta Malaquias. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Último livro do Novo Testamento, Apocalipse de São João. Agora vamos à divisão dos livros. Por que testamento? Que significado tem essa palavra testamento? Os textos anteriores à pessoa, vida e missão de Jesus de Nazaré vão narrar as alianças de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os juízes, Samuel, Saul, Davi, Salomão e depois vão narrar, em consequência, a quebra dessa aliança pelo povo eleito. Vão narrar a divisão do reino de Davi, a destruição do reino do norte em 722 e de Jerusalém por Nabucodonosor. A história de Deus com seu povo pode ser designada como uma história da aliança na qual Deus se mantém fiel
e o povo infiel. Isso vai se repetir em todo o Antigo Testamento. Jesus estabelece uma nova e definitiva aliança de Deus com o homem através do seu sangue derramado na cruz. Assim, os relatos anteriores à nova aliança, nós designamos como relatos da antiga aliança. O termo testamento, do latim testamentum, do grego diatheke, denota a vontade daquele que o atesta. Todo aquele que faz um testamento coloca no testamento a sua vontade. A vontade atestada nesses escritos é a vontade de Deus para com a humanidade. Assim, os chamados textos do Antigo Testamento podem ser chamados textos da Antiga Aliança, da vontade de Deus revelada à humanidade na Antiga Aliança. Enquanto que no Novo Testamento são os textos da Nova Aliança, da vontade de Deus expressa na Nova e Definitiva Aliança. Agora vamos à divisão dos livros em todo o Antigo e Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são encontrados em 3 divisões distintas. A divisão hebraica da Bíblia, chamada Tanakh ou TNK, a tradução grega, que depois foi chamada tradução dos 70 sábios, uma tradução que foi feita do hebraico para o grego em Alexandria por volta do ano 250, 100 a.C., para as comunidades judaicas da diáspora, e a versão latina da Igreja Ocidental, chamada Vulgata. Os rabinos judeus dividiam a sua Bíblia em 3 partes: Torá, ou os livros referentes à lei, concernentes à lei de Moisés, que correspondem ao nosso Pentateuco. Os Nebim, ou escritos dos profetas, profetas anteriores e profetas posteriores, que na nossa Bíblia conhecemos como profetas maiores e profetas menores. E os Ketubim, ou escritos, literalmente escritos, que na nossa Bíblia nós encontramos como livros sapienciais e alguns livros históricos. Essa é a Bíblia hebraica, a divisão hebraica da Bíblia. O nosso Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, os Evangelhos, cartas de Paulo e outros textos do Novo Testamento, citam os textos da Bíblia grega, citam os textos da tradução grega dos 70, ou da tradução alexandrina, realizada em Alexandria, no Egito. E não os textos da Bíblia hebraica. Mas como se sabe isso? Bom, existe um modo de se estudar os textos da Bíblia chamado crítica textual. Então vai se conhecendo os textos, a raiz dos textos, de onde vieram os textos. Então, pela crítica textual, se consegue identificar que determinada citação pertence, por exemplo, à tradução alexandrina, a esse códice ou aquele outro códice. Os códices nós vamos ver em algumas aulas posteriores. Por isso, a Igreja, desde o princípio, usou como regra para a divisão dos livros do Antigo Testamento a tradução grega ou a tradução alexandrina, ou a tradução dos 70. E esse é o agrupamento de livros do Antigo Testamento que nós encontramos nas nossas Bíblias hoje. Se você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, como eu tenho a minha Bíblia, e abrir a sua Bíblia bem no início, aqui é essa que eu estou usando, a Bíblia de Jerusalém, ela inclusive tem uns mapas coloridinhos. Depois dessa aula, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, alguns arquivos para você baixar. Alguns mapas já para você começar a se familiarizar com a geografia bíblica que nós vamos estudar aqui, já para começar a se exercitar nesse mundo. Se você abrir a sua Bíblia, bem no iniciozinho dela, você vai encontrar uma lista dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Todas as Bíblias têm. Então, a nossa Bíblia, a Bíblia Católica, ela está dividida assim. Os 5 primeiros livros da Bíblia, agrupados, chamam-se Torá, ou Pentateuco. Para nós é mais fácil dizer Pentateuco, porque Torá é a tradição hebraica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia para todas as Bíblias, inclusive para as Bíblias protestantes. Depois, na sequência do Pentateuco, vem os livros históricos. O que narram os livros históricos? É a história do povo.
Como o povo entrou na Terra Prometida, o tempo dos juízes, o tempo dos reis. Quais são esses livros? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Esses livros são agrupados em um conjunto de livros chamados livros históricos, porque a tendência desses livros é narrar a história do povo de Deus. Como ela aconteceu, os personagens principais, etc. Depois dos livros históricos, nós vamos encontrar nas nossas Bíblias os livros sapienciais. Significa sabedoria. Né? Os livros que trazem a sabedoria do povo de Deus. Quais são os livros sapienciais? Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o Eclesiastes ou Coelet, dependendo da tradução bíblica, esse livro vem intitulado como Coelet. O Eclesiástico, o Cântico dos Cânticos e o Livro da Sabedoria. Depois, o grande agrupamento dos profetas. Os profetas maiores vêm primeiro, os menores vêm depois. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Daniel, Oséias, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando você abrir a sua Bíblia, e seria interessante que você pegasse a sua Bíblia, qualquer tradução católica da Bíblia vai trazer isso aqui logo no princípio. Além de trazer a lista total dos livros, quais os livros, inclusive tem as páginas, mas católico não usa página de Bíblia não. Católico faz uma outra maneira de encontrar os livros bíblicos. Além de trazer toda a lista dos livros, toda a Bíblia traz também uma abreviação dos nomes dos livros. Por exemplo, Mateus abreviamos MT, Gênesis abreviamos GN, Êxodo abreviamos E maiúsculo X. Todo nome de livro bíblico ele tem uma abreviatura. Então confira na introdução da sua Bíblia, na introdução da Sagrada Escritura, o nome do livro e a abreviação. Esse é o exercício que você precisa fazer, porque essas abreviações nós precisamos saber de cor. NM é números, DT é Deuteronômio, JO é João, 1JO é primeira carta de João. Então nós precisamos entender isso para poder encontrar os livros na Sagrada Escritura. Novo Testamento. Como se divide o Novo Testamento? O Antigo Testamento levou cerca de 1.300 anos para ser escrito, enquanto que o Novo Testamento foi escrito em 50 anos. Também isso explica a variedade e quantidade de livros. O Antigo Testamento tem 46, o Novo Testamento tem 27. A grande história contada no Novo Testamento é, de fato, a história de Jesus. A história dos discípulos e a história da igreja. O Novo Testamento abre-se com a história de Jesus, os 4 evangelhos vão narrar a história de Jesus, e termina com a glorificação da igreja no livro do Apocalipse de São João. Esses livros também foram agrupados em uma determinada ordem, conforme a ordenação do cânon bíblico. Depois, numa aula posterior, nós vamos falar da formação do cânon. Como que esses livros vieram parar aqui, na Sagrada Escritura? E qual era a intenção da igreja quando formulou o cânon bíblico? Para que a ordem dos livros fosse o mais próximo possível à cronologia dos escritos. Então nós vamos encontrar uma certa ordenação dos livros, dada pela igreja quando formou o cânon, para que essa ordenação fosse o mais próximo possível à cronologia dos fatos. Por isso, no Novo Testamento, os primeiros livros são os 4 evangelhos, porque primeiro narram a vida de Jesus, depois a vida dos discípulos, depois a vida da igreja, e assim por diante. Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelistas, embora não tenham sido escritos nessa ordem, né? Nós já vimos isso na aula sobre a ressurreição. Depois dos 4 evangelhos, vem o livro dos Atos dos Apóstolos, que não é gênero literário evangelho. Ele é um outro gênero, um outro escrito. Por isso ele está separado dos 4 evangelhos. Mas a autoria
dos Atos dos Apóstolos é de Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. Depois dos Atos dos Apóstolos, vêm as cartas de São Paulo, chamadas cartas paulinas. As 4 primeiras grandes cartas de São Paulo: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e carta aos Gálatas. Depois, as 3 cartas do período do cativeiro, quando São Paulo estava preso, e ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Na sequência vem 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, que foram as primeiras cartas de São Paulo e o primeiro escrito do Novo Testamento. Depois, as cartas chamadas pastorais, que São Paulo escreveu ou endereçou não a comunidades, né? Por exemplo, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, para os cristãos de Roma, para os cristãos de Corinto. As cartas pastorais são dirigidas a algumas pessoas. Carta a Tito, carta a Filemon, 1ª e 2ª carta a Timóteo. Depois do conjunto das cartas de São Paulo, vem a carta aos Hebreus. Por que carta aos Hebreus? Porque a autoria dessa carta não é estabelecida. Alguns dizem que é de São Paulo, outros dizem que não. Quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, possivelmente estudarmos um pouquinho da carta aos Hebreus, nós vamos trazer um pouco essa informação. Depois da carta aos Hebreus, vem as chamadas cartas católicas, daquelas cartas que foram escritas pelos outros apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos. Carta de Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro, as 3 epístolas de São João, 1ª, 2ª e 3ª, a carta de Judas e termina, conclui-se, fecha-se o Novo Testamento com o livro do Apocalipse de São João. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos. O texto bíblico escrito, original, ele era corrido, tanto no hebraico como no grego. Hebraico no Antigo Testamento, grego a tradução do Antigo Testamento para a Bíblia Alexandrina e grego também no Novo Testamento, evangelhos, cartas. Inicialmente o texto bíblico ele era corrido, não tinha ponto, não tinha pontuação, não tinha divisão de capítulo e versículo, e no hebraico não tinha ainda os fonemas, não tinha ainda as vogais. Sem divisão de títulos, sem divisão de passagens, como na nossa Bíblia. Toda a Bíblia, seja ela católica ou protestante, quando você abre, ela tem um título, ela tem um subtítulo, ela tem uma divisão de passagens. O texto original, escrito, não tinha essa divisão como temos hoje. A atual divisão do texto bíblico em capítulos e versículos data do século XIII, sendo obra do cardeal Estevão Langton. A divisão em versículos, a divisão dos capítulos em versículos, ela é um pouquinho posterior. É do século XVI e da autoria de Robert Estienne, tipógrafo parisiense. Então, só no século XIII a Bíblia foi dividida em capítulos e só no século XVI foi dividida em versículos. O que é o capítulo? Quando você abre a Bíblia, um livro qualquer da Bíblia, o capítulo ele vem em um número negrito maior, junto do início do texto. E o versículo ele vem em um número sobrescrito menor no corpo do texto. Você vai encontrar os versículos no corpo de todo o texto e os capítulos em negrito maior no início do texto. Como fazer uma citação do texto bíblico? Primeiro, vou citar Gênesis. Gênesis 1, 1 a 11, por exemplo. Primeiro eu coloco a abreviatura do nome do livro. Gênesis, a abreviatura é G maiúsculo, N minúsculo, GN. Depois o número do capítulo, 1, seguido de vírgula. Depois os versículos. Versículo 1, hífen, para indicar que a minha citação vai do versículo 1 até versículo 11. Então, abreviação do nome do livro, número do capítulo, vírgula, versículo inicial, hífen, versículo final. O hífen significa que o texto que eu estou citando vai deste versículo até aquele outro versículo.
O ponto separa versículos dentro do mesmo capítulo. Por exemplo, vou citar o Evangelho de São João. A abreviação é JO. São João capítulo 4, João 4, vírgula. Versículo 1 a 3. 1 hífen 3. Mais o versículo 5. Ponto 5. 4,1 hífen 3,5. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 a 3 e versículo 5. Para separar capítulos, por exemplo, eu vou fazer uma citação de um texto bíblico que vai agrupar dois capítulos. Capítulo 12 e capítulo 13. Faço a citação do capítulo 12, ponho um ponto e vírgula, faço a citação do capítulo 13. O ponto e vírgula separa a citação entre capítulos e a citação entre livros. Eu vou fazer uma citação que vou utilizar o livro de Gênesis e Êxodo, ou Deuteronômio e Levítico. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho sobre a lei de Moisés. Então, eu cito Deuteronômio e cito Levítico. Coloco o DT, a citação, ponto e vírgula, LV, abreviação de Levítico, mais a citação de Levítico que eu vou utilizar. A citação católica não usa dois pontos. A utilização dos dois pontos é uma utilização protestante. A Bíblia como testemunho de fé. Aqui é a parte mais importante da nossa catequese. A Bíblia, ela não é uma crônica dos dias antigos ou uma história como a historiografia moderna compreende. Não tinha lá alguém com um livrinho anotando assim, por exemplo. Vou tomar como exemplo aqui o Gênesis. Quando nós começamos a leitura do livro do Gênesis, o Gênesis narra a criação assim. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, não tinha lá, junto de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação, alguém fazendo anotações de como Deus criou, o que Deus falou, como foi, como não foi, se foi assim, se não foi. A Sagrada Escritura, ela não é a redação de uma crônica dos dias antigos. Ela é um testemunho ininterrupto de fé. Tampouco ela é um conjunto de mitos. Há muitos que acusam a Sagrada Escritura, a Bíblia, de ser um conjunto de mitos. A Bíblia não é um conjunto de mitos. A Bíblia não é um conjunto de histórias edificantes para poder fazer bem ao nosso espírito. Apesar de nela se conter fatos históricos, tanto da vida do povo judeu, quanto da vida de Jesus e da vida da igreja, o que nela se contém é, antes de tudo, um testemunho de fé e da aliança de Deus com seu povo. A Bíblia não foi escrita com o fim de enganar ou ludibriar ninguém, muitíssimo pelo contrário. O testemunho bíblico é o testemunho da verdade e pela verdade. Se os escritores bíblicos quisessem enganar ou ludibriar, eles teriam feito uma coisa muito melhor do que escrever como escreveram. Ela não foi escrita para falsear a história ou pessoas dentro dela. O que nas Sagradas Escrituras se contém não pretende ensinar sobre história, ou sobre ciências naturais, ou sobre ciências humanas, ou sobre ciências exatas. A Bíblia não é um livro de ciências. O que nela se contém ultrapassa todas as ciências e ultrapassa o sentido da razão humana. Alcança o sentido profundo da vida do homem. Aquilo que o homem verdadeiramente busca, que é o sentido para o seu existir. Que é o sentido para as coisas, o sentido para a vida, o sentido para o mundo, o sentido para a morte, um sentido para o mal. De onde vem o mal? Onde começa o mal? Qual a origem do bem? A palavra de Deus é inerrante, o que não a dispensa de conter elementos da cultura e do tempo na qual ela foi escrita. Deus quis falar aos homens, com as palavras dos homens, com os termos dos homens. E estes colocaram a comunicação de Deus por escrito. A esta comunicação divina nós chamamos revelação. E nós vamos ter uma aula só para tratar da revelação de Deus. Assim, a finalidade do nosso curso não é recolher provas incontestáveis da história, da arqueologia, da filologia ou de outros campos do saber humano, apesar de que esses campos também nos fornecem elementos
para a compreensão do texto bíblico. A finalidade desse curso introdutório sobre Sagrada Escritura é ajudar o cristão a penetrar no sentido mais profundo da Sagrada Escritura, que é ser Palavra de Deus, Verba Dei, que se encontra em um contexto histórico determinado, mas que não é determinado pelo contexto, justamente porque o ultrapassa e o contém, justamente porque leva a história humana para o seu devido lugar e para o seu cumprimento. A história é o lugar da revelação de Deus, que nela ingressa para se dar a conhecer. Nesse sentido, se faz necessário compreender o contexto dessa revelação. Como que aconteceu essa revelação de Deus para o homem? As palavras e os termos usados na Sagrada Escritura, para a gente poder compreender melhor, porque existem termos na Sagrada Escritura que às vezes deixam a gente assim um pouquinho confusos, né? Na próxima aula, nós vamos esclarecer alguns termos necessários para uma boa compreensão do que nós vamos expor a seguir. Então, a próxima aula é uma aula sobre termos, esclarecimento sobre termos, sobre o modo de nós compreendermos determinadas colocações, o que significa Sheol, por exemplo, o que significa amanuense, por exemplo, o que significa Hades. Nós vamos tentar dissecar um pouquinho esses termos, para que quando nós os encontrarmos na Sagrada Escritura, a compreensão seja mais rápida e mais fácil de ser assimilada. Espero que você goste do nosso conteúdo. Clique aqui e se inscreva no nosso canal para poder receber as atualizações e para também ficar ligado nas próximas aulas a respeito da Sagrada Escritura. Contamos com você, contamos também com a sua colaboração para fazer esse nosso canal chegar ao conhecimento daqueles que necessitam com esse conteúdo tão bacana, tão rico para todos. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.